essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, assim, persuasão não é do mal. É claro que o uso disso é você quem vai determinar, com ética, com responsabilidade, mas é uma ferramenta poderosa que você pode aplicar para ter influência na sua empresa, nas suas relações, para se comunicar sem ruídos com seu namorado, esposo, filhos, amigos, né? Comunicação não violenta tá aí para isso. Então, eu gosto de desmistificar, porque eu mesma, durante muito tempo, Adriane, eu sofri com isso. Eu sempre fui considerada uma pessoa persuasiva e eu ficava assim, ai meu Deus, mas ninguém pode saber, sabe? Eu também, até assim, verborrágica às vezes. Adriane, você fala muito, mas eu penso muito e aí eu quero falar as coisas que estão passando pela minha cabeça para não perder o fio da meada. Eu acabo também partindo um pouco pro vamos com tudo, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Foi assim sempre comigo, desde o trabalho na escola, de subir, de fazer prova oral, sabe essas coisas? Sim, muito subir bem. no palco e ninguém queria fazer, eu queria fazer essa parte, deixa que eu faço, então daqui que eu apresento o trabalho. Isso começa muito cedo, eu vejo pelo meu filho que tem 10 anos, o Vitório é um menino que gosta de se comunicar também. Apesar dele estar numa idade agora um pouquinho mais difícil, né? Porque até os 10 ele tinha uma personalidade. Com 10, não é que muda a personalidade, mas a gente vai criando alguns medos, algumas vergonhas que quando a gente é um pouquinho mais novo a gente não tem. Então é uma pena, porque eu sei que ele é um cara que se comunica muito bem, sabe? Eu não quero que ele perca isso, porque eu acho que isso é uma coisa de cada um mesmo. Tem gente que tem essa facilidade e tem gente que não tem essa facilidade e precisa treinar, certo? Mas, por exemplo, você disse que você já reconhece que de alguma forma ele já demonstra um certo entusiasmo, uma inclinação a ter uma, né, a se comunicar e tal. Eu acredito que nesses casos, e aí falando até da minha trajetória um pouco pessoal, saindo da teoria, entrando mais na praxis, se você tem o reforço, né, da tua casa, do seu, enfim, da sua escola, e de alguma forma você percebe que você se torna um agente de transformação. Então eu também era dessas, eu pedia para ser oradora de turma, eu ia lá reivindicar em nome dos alunos quando alguma decisão não era popular, eu escrevia, depois eu ia lá e pleiteava. De alguma forma, meus professores, meus pais, eles sempre incentivaram isso, porque a nossa fala, ela vem do outro. A gente aprende a falar com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente desenvolve a nossa visão de mundo com o passar do tempo, né? Quando a gente sai de uma fase de anomia, de heteronomia e conquista a nossa autonomia com o outro. Então, antes de mais nada, é uma relação muito dialética de você... esse incentivo, ele vem e você devolve, porque a comunicação, ela é uma dança, né? Olha que coisa linda que a gente está fazendo aqui. Você fala e eu respondo, e aí surge uma ideia, aí vem um insight e te lembra de alguma coisa. Então, isso é um processo que ele é muito mais de troca do que qualquer outra coisa. Então, muitas vezes, as pessoas que chegam nas minhas aulas ou que vêm compartilhar em mentoria, que elas desejam se comunicar melhor, elas não tiveram esse tipo de reforço, ou elas não foram tão incentivadas numa primeira infância, numa segunda infância, numa terceira infância. E nunca é tarde para você, de alguma forma, reconhecer os seus padrões de fala, porque a fala, ela revela muitas dinâmicas invisíveis. Então, não à toa a terapia, ela é tão poderosa e tão potente, porque é o ato de você estar confessando, estar narrando a sua própria história para alguém ali, para o terapeuta, né, para o analista, seja lá qual for a vertente que a pessoa fizer. Mas assim, você está de fato narrando a sua própria história. Olha que poderoso isso. E aí, muitas vezes, você consegue identificar padrões, esquemas, crenças que te limitam, só na forma como você fala com os outros. E aí, você observa isso também na forma como os outros falam com você. Então, claro, a fala revela muita coisa.